Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas, professor de Física. Hoje nós estudaremos a aula 4. Nós resolveremos 3 questões teóricas de Física, ok? Então vamos lá. Pessoal, é importante no estudo da termologia nós assimilarmos essas equações pelas quais nós fazemos transformações as conversões de temperatura, ok? Eu já tinha dito isso na aula anterior para vocês, então é importante que vocês compreendam de onde surgiu essas 3 equações aqui, porque nós vamos utilizar essas equações para fazermos algumas conversões de temperatura entre as escalas termométricas, ok? Então vamos para próximo slide. Vamos resolver os exercícios EP1, EP2 e EP3. E se der nessa aula, vamos resolver o EP6, tá certo? É do material que nós encaminhamos para vocês. A primeira questão é essa aqui, pessoal. A questão é o EP1 da página 18 do livro didático, ok? Eu reproduzi a questão aqui, porque eu sei que vocês estão sem o livro didático, ok? Olha só, essa questão diz o seguinte: quando um corpo está mais quente que outro, certamente, ou seja, com certeza, né? Letra A, há diferença de quantidade de energia térmica. Será que há diferença de quantidade de energia térmica? Tá certo? Então vamos pensar o seguinte: quando um corpo está mais quente do que outro corpo, há diferença de quantidade de energia térmica. Pessoal, energia térmica, o que é energia térmica? Energia térmica, a energia térmica é a soma da quantidade de energia cinética decorrente da movimentação das partículas no interior de um corpo quando ele é aquecido por uma fonte de energia, tá certo? Vamos supor o seguinte: vamos supor duas pessoas pegando sol, né? Duas pessoas, uma mais forte, uma maior e uma outra mais magrinha, mais pequenininha, tá certo? Essas pessoas foram juntas para o sol, deitaram, tá certo? Aí você olhando assim distante, você observa o quê? Uma pessoa maior e uma pessoa menor pegando o sol, tá certo? E eu perguntaria para vocês, qual dessas pessoas, essas duas pessoas se expondo ao sol, elas estão recebendo a mesma quantidade de energia vinda do sol? Elas podem ter a mesma energia térmica, mas podem ter temperaturas diferentes. A pessoa que tem uma superfície menor, ela terá a sua temperatura aumentada de uma forma maior, entendeu? O fluxo de energia na pessoa menor será maior do que na pessoa maior, ok? Então, a diferença na quantidade de energia, a diferença na quantidade de energia térmica, existe a possibilidade de não haver diferença na quantidade de energia térmica entre essas duas pessoas. E, portanto, essa primeira alternativa aqui ela está errada, tá certo? A diferença na quantidade de energia térmica pode não haver diferença entre a quantidade de energia térmica entre essas duas pessoas, ok? Agora, letra B. As temperaturas são iguais? Não, pessoal. Olha só, quando o corpo está mais quente que o outro, as temperaturas não são iguais. As temperaturas, elas são diferentes. Então, essa aqui está errada. Essa aqui também está errada. Letra C. As partículas do corpo mais quente estão mais agitadas? Sim. Essa aqui está correta. Tá certo? Como é que ocorre o processo de aquecimento entre os corpos? O processo de aquecimento entre os corpos ocorre pela agitação das partículas, dos átomos que compõem cada corpo, tá certo? Os corpos mais agitados, eles ficam mais quentes
mais rapidamente. Os corpos que se agitam de forma mais lenta, eles têm uma temperatura menor. Então, as partículas do corpo mais quente estão mais agitadas. Está correto, ok? Letra D. As partículas do corpo mais frio estão mais agitadas? Não. Tá certo? Os corpos mais quentes têm as suas partículas mais agitadas. Os corpos mais frios, as partículas são menos agitadas. Então está errada essa. Letra E. As partículas do corpo mais quente têm menos energia cinética? Não. Entendeu? As partículas do corpo mais quente, pessoal, têm mais energia cinética. Tá certo? A energia cinética, pessoal, é a energia de agitação das partículas. Então, quanto mais o corpo se agita, mais energia cinética ele tem. Quanto menos ele se agita, menos energia cinética ele tem. Quanto mais o corpo se agita, maior é a sua temperatura, ok? Vamos resolver agora a questão EP2. Na questão EP2 diz o seguinte: a energia térmica de um corpo a energia térmica de um corpo é sinônimo de calor? Não, pessoal, isso aqui está errado. O que é calor? Calor, pessoal, é o fluxo de energia. Calor é um fluxo de energia, tá certo? Vamos supor o seguinte: você vamos supor, vamos fazer a seguinte comparação. Tem um homem de gelo e tem o homem chama, tá certo? Quando o homem chama, ele pega no homem de gelo, o que ele sente, o homem de chama? O homem de chama sente o quê? Ele vai dizer, pô, acabou de esfriar, ele sentiu um frio. O homem de chama. Quando o homem de gelo ele pega no homem de chama, o que ele sente? Ele sente um fluxo de calor, tá certo? Então, o calor, ele é fluxo, ele está relacionado a um fluxo de energia, tá certo? Que ocorre de um corpo mais quente para um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ok? Então, a energia térmica não está relacionada, não é sinônimo de calor, ok? Letra B. A energia térmica de um corpo é uma energia que não tem qualquer relação com a energia cinética. Isso aqui está errado. A energia térmica, ela está diretamente relacionada à energia cinética, tá certo? A energia térmica, o que é a energia térmica? É a soma das energias cinéticas, resultado da agitação das partículas entre os corpos, ok? Entre um corpo, ok? Tá certo? Agora, letra C. A energia térmica de um corpo é uma grandeza idêntica à temperatura? Não. Tá certo? Não. A energia térmica está relacionada à energia cinética e agitação das partículas que compõem o corpo. E temperatura, o que é a temperatura? É uma grandeza que mede o calor. Eu posso dizer, por exemplo, que a temperatura é 30 graus Celsius. Posso dizer que é 0 graus Celsius. Então, a temperatura é uma grandeza e não está relacionada com energia térmica. Tá certo? Aliás, ela está relacionada, mas ela não a energia térmica de um corpo, ela não é a grandeza idêntica à temperatura. Ok? Letra D. A energia térmica de um corpo é independentemente da quantidade de partículas que esse corpo tem. Está errado. Ok? A energia térmica de um corpo, olha só, quanto maior um corpo, maior é a quantidade de energia térmica que tem esse corpo, ok? Então, quanto maior um corpo, maior é a quantidade de partículas. Quanto menor um corpo, menor é a quantidade de partículas. Então, a energia térmica de um corpo está relacionada à quantidade de partículas. Ela depende da quantidade de partículas. Então, essa aqui está errada porque está falando independe, tá certo? Ou seja, que é independente.
Então, a alternativa correta é a letra E. A energia térmica de um corpo é a soma das energias, olha só, energia cinética de agitação das partículas que compõem o corpo. É o conceito de energia térmica, ok? Agora vamos resolver essa questão aqui, a questão EP3. Para a termologia, calor é... O que foi que eu falei para vocês? Quando eu fiz a comparação entre o contato entre o homem fogo e o homem gelo. Eu falei que calor é um fluxo ou é uma transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, para a termologia, calor é, olha aqui, transferência ou fluxo. Essas duas alternativas, ok? Vamos lá, calor é a transferência de energia térmica do corpo mais quente para outro menos quente, verdadeiro. Isso aqui está correto, ok? Calor é isso aqui. É a transferência de energia térmica do corpo mais quente para o outro menos quente. Essa aqui, a letra E. Calor é um fluxo de energia? Sim, é um fluxo de energia. Do corpo menos quente, não. É do corpo mais quente. Do corpo menos quente para o outro mais quente, não. O fluxo é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, essa aqui está errado. Essa aqui está correto. Correto, ok? Então, para a termologia, calor é a própria energia térmica? Não, calor não é a própria energia térmica, não. Está errado. Letra B. Calor é sinônimo de temperatura? Não, calor não é sinônimo de temperatura. Temperatura é uma grandeza que mede a quantidade de calor. Temperatura é uma grandeza que mede o quê? Calor, fluxo de energia, tá certo? Calor é uma palavra que indica um ambiente quente? Não. Calor não está relacionado a quente e frio, ok? Porque calor é um fluxo de energia, tá certo? Novamente, vindo para aquela comparação que eu fiz entre o homem gelo e o homem fogo, tá certo? Quando ocorre um fluxo de energia entre o homem gelo e o homem fogo, aliás, o homem de fogo e o homem de gelo, o homem fogo, ele diz que ele sentia um frio. E o homem de gelo afirma que ele sentia um calor. Então, calor é uma palavra que indica um ambiente quente, não. Tá certo? É um fluxo de energia. Tá, ok? Quem sente o quente ou o frio é aquela pessoa ou aquele objeto, ou aquele sensor que detecta aquele calor, ok? Se é frio ou se é quente, de acordo com o fluxo. Então, isso aqui está errado. Agora, vamos para a próxima questão, ok? Pessoal, essa questão aqui fala o seguinte: determine a temperatura na escala E, que corresponde a 30 graus Celsius, vírgula, conforme o esquema apresentado. Que esquema é esse? É esse esquema aqui, ok? Então, aqui, ó, 30 graus Celsius é na escala Celsius. A temperatura na escala E. Então, é uma temperatura numa escala E que foi dita aqui no problema. Então, é nessa escala aqui, olha. Aqui é um termômetro que mede, que ele foi graduado aqui na escala Celsius, tá certo? E aqui é um outro termômetro que está graduado na escala E, onde o ponto de gelo aqui na escala Celsius, nós sabemos que é 0 graus Celsius. E o ponto de vapor na escala Celsius é 100 graus Celsius. O ponto de gelo na escala E, nesse termômetro aqui, é menos 10. Ok? A pessoa que criou esse termômetro, é um termômetro hipotético, colocou aqui como sendo menos 10 graus E. E o ponto de vapor de 110 graus E. Ok? Aqui, pessoal,
existe uma determinada temperatura, uma temperatura na escala Celsius. Essa temperatura ela vai ter uma correspondente aqui, ó, uma temperatura correspondente na escala, uma escala E, tá certo? Como é que nós vamos fazer uma equação fazendo essa correspondência para poder nós resolvermos aqui aquilo que é apontado por esse problema, que é determinar a temperatura na escala E. Essa temperatura na escala E é correspondente a 30 graus Celsius, ok? Eu tenho aqui uma temperatura na escala Celsius de 30 graus, que vai ter aqui uma temperatura correspondente aqui na escala E, que eu não sei de quanto é, que pode ser de 10, de 20, de 30, de 40, um valor aqui que eu não sei quanto é, ok? Como é que eu faço para determinar essa temperatura aqui na escala E, que não é me dada? Eu vou ter que fazer uma equaçãozinha, né, que transforme a temperatura na escala Celsius, tá certo? Que relacione a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala E. Como é que eu faço? Eu vou fazer seguindo aquela regrinha aqui, ó, que eu ensinei para vocês, do A aqui, ó, esse valor aqui é A, e esse valor aqui, ó, essa distância maior é o B, ó, ok? Eu vou fazer a relação entre o A e o B. Quem é o A? É essa distância aqui, ó, da temperatura de 30 graus até o 0 graus Celsius, ok? Mas essa temperatura de 30 graus, como eu vou criar uma fórmula, eu vou dizer que essa temperatura é uma temperatura na escala Celsius. Essa distância aqui, pessoal, é Tc menos zero, tá? A temperatura na escala Celsius menos zero, ok? Veja bem, como eu sei aqui que Tc é igual a 30, então essa distância aqui na escala Celsius eu já sei. É 30 menos zero. 30 menos zero é 30. Eu vou colocar aqui depois, tá? Ok? Esse B aqui na escala Celsius, qual é? Esse B na escala Celsius é 100, ó. 100 menos zero, ok? É 100 menos esse aqui, ó, menos zero. Agora eu vou para a escala E. Vou fazer a mesma coisa. Esse A aqui, na escala E, é essa distância aqui, ó. Essa distância, eu vou fazer a mesma conta. Aqui eu não fiz Tc menos zero, aqui eu vou fazer Te menos esse valor aqui, que é menos 10. Então, eu vou fazer aqui, ó, Te menos esse valor aqui é negativo. Então, eu vou ter que colocar um parêntese aqui, ó, menos 10. Dividido por esse valor aqui, ó, esse B. Quem é esse B? É 110 menos esse valor aqui, que é menos 10. Então, aqui é 110. Poxa, errei. Deixa eu consertar. Deixa eu consertar aqui, eu vou apagar. Eu não estou assim tanto ágil, então eu demoro um pouquinho aqui para apagar. Agora eu vou voltar para a canetinha. Canetinha está aqui. Então, aqui é 110. Opa, 110 menos parênteses. Esse valor aqui que é negativo, menos 10. Ok? Agora, pessoal, eu vou resolver essa conta aqui. Olha, eu vou começar a resolver conta que tem conta para resolver aqui. Então, vamos lá. Digitar a bolinha. Tá, vou continuar aqui. Tá, Tc menos 0 é igual a Tc. 100 menos 0 é igual a 100. Isso aqui é igual Te, ó, menos com menos é mais 10, dividido por 110. Menos com menos é mais, então eu tenho mais 10 aqui também, ok? Vou continuar resolvendo a conta. Tc dividido por 100 é igual Te mais 10. Vou repetir aqui, tá? E vou somar aqui embaixo, que eu tenho aqui, ó. 110 mais 10 é igual a 120. Ok? Pessoal, eu vou colocar essa continha aqui para cima, ok? Para poder eu ter espaço para fazer conta aqui, tá? Então, aqui eu tenho aqui, pessoal, Tc dividido por
por 100 é igual a TE mais 10 dividido por 120, tá? Colegas, é o seguinte, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, tá bom? Vou cortar. O que foi que sobrou? Sobrou TC dividido por... Não tem mais 100, tá? Tem 10 agora porque eu cortei um zero. Eu tenho TE mais 10. TE mais 10. TE mais 10 dividido por 12, ok? Pessoal, o problema diz o seguinte, determine a temperatura na escala E. Eu quero a temperatura. Qual a temperatura aqui na escala E? Essa temperatura que corresponde a 30 graus Celsius, tá? Então, eu tenho que a temperatura, o problema me diz que a temperatura é igual a 30 graus Celsius. A temperatura de 30 graus Celsius, eu quero saber que valor corresponde a 30 graus Celsius na escala I. Então, veja bem, aqui, ó, temperatura na escala Celsius, onde tem a temperatura na escala Celsius, eu vou colocar o quê? 30 graus, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 30 graus aqui, tá? Para poder saber o valor na escala E. 30 graus dividido por 10 é igual a temperatura na escala E, ó. Tá certo? A temperatura correspondente na escala E mais 10 dividido por 12. Tá certo? Colegas, eu posso aqui, ó, cortar esse zero com esse zero. De maneira que ficou 3 dividido por 1 é igual a 3, tá certo? 3 é igual a que isso aqui. Temperatura na escala E mais 10 dividido por 12. Olha só, eu posso multiplicar esse com esse e esse aqui com esse aqui. Pessoal, qual é o valor que tem aqui, pessoal? O pessoal sempre esquece, né? Olha, aqui tem um 1 aqui, ó. Sempre quando não aparece aqui embaixo, o valor é 1, tá certo? O valor é 1. Então, aqui eu multiplico aqui, ó. Esse valor aqui multiplicado por 1 é esse mesmo valor. Então, eu vou continuar a conta aqui. TE mais 10 vezes 1 vai ser igual a TE mais 10, tá? Esse valor aqui multiplicado por 1 é ele mesmo. É igual 3 vezes 12. Aqui, ó. 3 vezes 12. Vou colocar aqui para ficar bem explicado para vocês, ok? Vou continuar a conta. Então, eu tenho aqui que TE mais 10 é igual... 3 vezes 12 é igual a quanto, pessoal? 3 vezes 12 é igual a 36. Ok? Então, eu tenho que TE é igual a 36. Pessoal, esse 10 que está aqui no primeiro membro, ele vai passar para perto do 36, tá certo? Para o outro membro. Só que quando eu passo um valor de um membro para outro membro, esse valor tem que trocar de sinal. Então, aqui ele é positivo, vai passar para o segundo membro, né? Negativo. Então, aqui, menos 10. Então, a temperatura na escala E será igual... 36 menos 10 é igual a quanto? É igual a 26. 26 o quê, pessoal? 26 graus ok? Então, fiz a conversão. 30 graus na escala Celsius corresponde a 26 graus na escala E. A alternativa é a letra A. Ok, pessoal? Olha, vocês, por favor, repitam essa questão, tá? Façam os cálculos, tudo direitinho, para tirar todas as dúvidas, porque nós cobraremos na avaliação dos senhores, das senhoras, questões parecidas, ok? Deixa eu aqui desligar agora. Ok, então, tá? Pessoal, bons estudos, tá certo?